Operação Leones. Ação do Ministério Público do Rio de Janeiro leva à prisão de 3 auditores fiscais. Justiça do Distrito Federal autoriza leilão de carros de luxo apreendidos em operação policial. O dinheiro arrecadado vai servir para ressarcir as vítimas de um golpe financeiro. Os direitos do consumidor quando a empresa aérea está em recuperação judicial. Junto com o pedido de recuperação judicial, a Avianca decidiu cancelar algumas rotas que saíam aqui do Brasil. Assédio sexual no ambiente de trabalho. Denunciar é preciso. Homens e mulheres podem ser assediadores e vítimas e vice-versa. Olá, boa tarde. Boa tarde. Operação Leones. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio de Janeiro prendeu na manhã de hoje 3 auditores fiscais suspeitos de integrar uma organização criminosa que atuava na inspetoria da Secretaria da Fazenda em Bom Sucesso, zona norte do Rio de Janeiro. Quem traz mais detalhes sobre essa operação para a gente é a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Bom, trio é investigado por cobrar propina de empresários para arquivar procedimentos fiscais. Pessoas que estavam em situação irregular com a Fazenda eram intimadas pelo grupo e forçadas a pagar, eram exigidos dela o pagamento de vantagens indevidas em troca de pagamentos, enfim, dessa quitação de multas. Segundo as apurações, o Estado deixou de arrecadar mais de 5 milhões de reais com as fraudes. Os 3 auditores fiscais foram presos preventivamente por integrarem organização criminosa e também pelos crimes de corrupção e usurpação da função pública. Além disso, eles tiveram bens bloqueados pela Justiça. Rafaela, como eu disse agora há pouco, eles eram intimados por esses auditores fiscais em troca de serem dispensados das multas que deviam para a Secretaria de Fazenda. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Evne. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou um memorial ao Supremo Tribunal Federal, reforçando o pedido de recebimento integral da denúncia contra 4 políticos do Partido Progressista, os deputados federais Aguinaldo Ribeiro, Arthur Lira e Eduardo da Fonte, além do senador Ciro Nogueira. Na denúncia apresentada em setembro do ano passado, o grupo é acusado de organização criminosa. No novo documento, a Procuradora-Geral reforça que o esquema de recebimento de propinas causou um prejuízo de quase 30 bilhões de reais à Petrobras. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região comemora 30 anos de criação. Durante toda esta semana, estão programadas várias atividades em referência aos 30 anos do Tribunal Regional da Terceira Região. Criado pela Constituição de 1988, hoje o tribunal é responsável por mais da metade das ações ajuizadas na Justiça Federal do país. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, participou da abertura das comemorações. A magistratura brasileira se orgulha do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, dos seus membros que por lá passaram, pelos seus membros de hoje, pelos seus membros de sempre, e que esses 30 anos demonstraram a importância dessa descentralização feita pela Constituição de 88 dos tribunais federais. Encerrando a noite, o público acompanhou a apresentação da Orquestra Baquiana Filarmônica, sob a regência do maestro João Carlos Martins. E no Distrito Federal, carros de luxo apreendidos em operação policial vão ser leiloados. O dinheiro será usado para ressarcir as vítimas que caíram em um golpe financeiro. Uma Ferrari novinha, uma Lamborghini com poucos quilômetros rodados, além de diversos veículos importados. Todos vão ser leiloados pela Justiça do Distrito Federal. Os 16 carros foram apreendidos pela polícia em uma operação contra uma organização criminosa que agia em um esquema de pirâmide. Eles vendiam uma moeda virtual falsa chamada CryptoCoin, com a promessa de alta valorização do investimento. Mas, com o dinheiro dos clientes, compravam itens de luxo. O leilão foi autorizado depois de o Tribunal de Justiça do DF condenar 13 pessoas.
Elas foram acusadas de fazer 40 mil vítimas e movimentar 250 milhões de reais com golpe. O dinheiro arrecadado com a venda dos veículos vai ser destinado a ressarcir os prejuízos. As vítimas dessa organização, que não são poucas, elas deverão efetuar a habilitação desses créditos judicialmente para que seja efetivamente comprovado que aquelas pessoas tiveram aquele determinado prejuízo e, a partir daí, deverão habilitar seus créditos também junto ao Poder Judiciário, que efetuou o bloqueio desses bens, que vai, vamos dizer assim, ficar com os valores todos em juízo para depois efetuar em seguida o ressarcimento dessas vítimas. O Código de Processo Penal prevê que um bem deteriorável, ou seja, que perde facilmente o valor de mercado, deve ser avaliado e levado quanto antes para leilão público. A ideia é que o material também não gere custos ao judiciário. O próprio CNJ, Conselho Nacional de Justiça, por meio de resolução e manual e cartilha, já orientou os magistrados, a fazerem o leilão antecipado desses produtos, para justamente diminuir os custos que esses bens apreendidos geram para o Estado. E agora uma notícia curiosa. A Justiça de Cachoeira Alta, a 358 quilômetros de Goiânia, condenou 2 irmãos gêmeos a registrar e pagar pensão a uma mesma filha. Segundo consta no processo, os réus ficaram jogando a responsabilidade um para o outro. Pois é, eles foram submetidos a exames laboratoriais de DNA. Como possuem o mesmo código genético, os exames revelaram a compatibilidade da criança com os dois. Diante do impasse, o juiz determinou que ambos sejam incluídos na certidão de nascimento da menina e que paguem, cada um, pensão alimentícia no valor de 30% do salário mínimo. E a seguir, o que fazer para não perder a viagem quando a empresa aérea pede recuperação judicial? O primeiro passo é procurar a companhia aérea, os sites ou agências que tenham vendido as passagens e que também são responsáveis por qualquer alteração nos voos. Tribunais superiores, juízes, magistrados e entidades ligadas ao judiciário aderiram à campanha Fake News Não, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça. A ideia da campanha é combater a disseminação de boatos e notícias falsas e o impacto delas na sociedade com o uso das hashtags Fake News Não e Fake News Perigo Real. A iniciativa é um alerta para que as pessoas verifiquem as informações antes de compartilhar qualquer notícia. Por todo o país, as demonstrações de apoio já começaram. Uma notícia falsa, ela percorre um número enorme de pessoas num espaço muito curto de tempo. Então, a coletividade não pode ignorar e deve controlar muito esta novidade dentro da informação. Uma nação só se desenvolve com instituições fortes, com a liberdade de imprensa, com a educação e também com a responsabilidade na informação. As informações falsas colocam em risco a democracia e por isso é importante essa conscientização e esse combate às fake news. Comunicação é convencimento, informação é poder. Isto em uma democracia é fundamental que se entenda. Por isto as fake news são um desserviço à democracia, um desserviço às políticas públicas, um desserviço aos poderes constituídos. E nesta segunda-feira, o portal do Conselho Nacional de Justiça na internet foi objeto de ataque de hackers. Nenhum sistema de informações processuais foi afetado, como o PJE, o Processo Judicial Eletrônico, o BNMP, Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, e o CEU, Sistema Eletrônico de Execução Unificado. O CNJ acionou as autoridades e tomou as medidas necessárias para apurar os fatos e manter a segurança do portal. Notícias do TSE. Tribunal Superior Eleitoral julga prestações de contas de partidos políticos nesta semana. Os destaques desta terça-feira são 2 prestações de contas. O relatório do Partido Popular Socialista é do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. O ministro Luiz Roberto Barroso é o relator das contas do Solidariedade.
A prestação de contas do partido Podemos está na pauta de quinta-feira. Também deve ser julgado um recurso do Ministério Público contra Arthur Virgílio Neto, eleito em 2016 prefeito da cidade de Manaus, capital do Amazonas. Ele é acusado de omitir bens na declaração entregue à Justiça Eleitoral naquele ano. O ministro Luiz Roberto Barroso é o relator dos dois processos. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve decisão em que a companhia aérea TAM foi condenada a pagar R$20 mil por dano moral para uma passageira. A autora da ação teve a cadeira de rodas extraviada em uma viagem internacional. Para o relator do caso, o extravio revelou a ineficiência da empresa para prestar serviços de forma adequada. E falando em companhias aéreas, no final do ano passado, a companhia aérea Avianca entrou com um pedido de recuperação judicial. A empresa também cancelou dezenas de voos, prejudicando milhares de passageiros, Cadu. Pois é, e acompanha agora, então, na reportagem, quais são os direitos dos consumidores em situações como esta. A ideia de passar a lua de mel em Nova York surgiu no ano passado. O passo seguinte tomado pelo Danilo foi comprar as passagens aéreas dele e da esposa pela Avianca. Mal sabia ele que 4 dias após a compra, a empresa entraria em recuperação judicial. Eu entrei em contato com a empresa, né, no ato, aí que falaram para mim que eles assumiriam que não teria problema algum, né, que o voo ia ser realizado, que eu poderia ficar tranquilo, que o pior já tinha passado. Percebendo que não conseguiria ser colocado em um voo de outra empresa ou da própria Avianca, decidiu ir atrás do site responsável pela venda das passagens. Como precaução para não perder a viagem, também comprou passagens em uma outra empresa. Junto com o pedido de recuperação judicial, a Avianca decidiu cancelar algumas rotas que saíam aqui do Brasil. Voos com destino a Miami, Santiago e Nova York deixaram de ser operados pela companhia. O resultado disso? Pelo menos 40 mil passageiros com voos cancelados, que agora não sabem o que vai acontecer. Buscar informações junto à companhia aérea é o primeiro passo para tentar uma solução e não perder a viagem, explica este advogado. As empresas, por sua vez, devem respeitar o Código de Defesa do Consumidor e uma resolução da ANAC, que trata de cancelamento de voos. Os sites que vendem estas passagens também são responsáveis em caso de problemas causados aos passageiros. As empresas que a gente chama de solidárias são essas empresas, agências ou até sites que fazem a revenda ou a venda através da empresa aérea, elas também são responsáveis pela restituição e pelos cumprimentos da legislação. Em caso de a companhia não arcar, essa pessoa, esse consumidor, vai poder procurar no Poder Judiciário o direito de ser ressarcido, não somente da companhia aérea, mas também da empresa que intermediou esta venda. E a gente continua neste assunto agora, conversando ao vivo aqui no nosso estúdio, o professor de Direito Empresarial, Eric Hadman. Muito obrigado pela participação do senhor, uma boa tarde. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiro eu queria que o senhor esclarecesse qual é a diferença entre recuperação judicial e falência. No caso da Avianca, que mostramos na reportagem, é o primeiro passo ainda, é a recuperação. Exatamente. Uma coisa que é importante a gente entender é, primeira coisa, o direito do consumidor não se modifica quando uma empresa entra em recuperação judicial. Então, essa é a primeira coisa. Então, o consumidor continua mantendo os seus direitos. Recuperação judicial, o trabalhador continua mantendo seus direitos de receber salários, o credor, seja ele o banco, seja um fornecedor de insumos, tem direito a receber pelo fornecimento do produto ou serviço que ele fez. Então, isso não muda. Só que a recuperação judicial, ela é um regime jurídico especial para você tentar reerguer uma empresa que está com um problema, por exemplo, de fluxo de caixa, é o que a gente chama de insolvência. Ela pode ter até patrimônio, mas ela não tem dinheiro suficiente para cobrir os custos dela. Então, o que a Avianca fez? Ela pediu a proteção do direito para falar assim, olha, organiza a fila dos meus credores, que do jeito que está eu não consigo manter a operação. E aí o Estado protege. A falência não é mais um soerguimento, não é mais para reerguer a empresa. A empresa fala assim, olha, eu não consigo mais me manter, eu vou pegar, esses são os ativos que eu tenho, esses aqui são os passivos, paga quem puder pagar naquela fila da lei, que a gente pode entrar em depois, paga quem tiver que pagar e eu vou encerrar as minhas atividades. E aí eu posso, depois de um tempo, até voltar a empreender.
mas a falência extingue a empresa. A recuperação judicial, como a própria palavra diz, tenta manter a empresa no mercado. É melhor para todo mundo recuperação. Vamos falar da fila. Qual é a ordem das senhas para recebimento? Essa fila é uma fila polêmica, né? O que acontece? A fila começa com, obviamente, trabalhadores, tá? A gente tem o próprio fisco, então questões tributárias, dívidas tributárias. Depois você tem as garantias reais. Tá? Então, o que acontece? Um banco, por exemplo, você pegou um empréstimo com um banco e deu em garantia um bem imóvel, você entra na frente porque você tem aquele imóvel como garantia. Depois de todas essas pessoas, jurídicas ou físicas, você tem o que a gente chama de credor quirografário. É aquele que não tem nenhuma garantia. Infelizmente, é aquela pessoa que... O consumidor de empresa aérea, ele não tem garantia, né, real sobre aquilo. Então, se a empresa chegar numa situação tão ruim em que você precise entrar nessa fila, você provavelmente vai ficar para trás. Então, você vai ter que se habilitar com o consumidor. Então, deixa eu dar um passo atrás. Então, você buscou o serviço ou o produto, não foi entregue. Agora, a empresa te deve algo, você busca a justiça. Quando aquele teu crédito for constituído na justiça, aí você vai entrar na fila. Então, você vai ter que se habilitar num outro processo. Não é isso que aparentemente está acontecendo com a Avianca hoje. Então, a gente tem assembleias de credores. A primeira foi no dia 29 de março, não foi frustrada por falta de quórum. E agora, no dia 5, na próxima sexta-feira, ela vai ter uma segunda, que é com o quórum dos presentes. Então... E se os consumidores quiserem procurar o judiciário durante esse período de recuperação judicial, as indenizações ficam congeladas? Não. O que acontece é o seguinte... Você, quando tem um problema com a empresa, você ainda não tem o seu crédito constituído para o mundo do direito. Então, se a empresa não resolveu o problema, naturalmente, foi até o que saiu na reportagem, naturalmente a empresa tenta resolver. Seja a empresa de agenciamento de passagem, seja a própria empresa aérea, todas elas que são solidariamente responsáveis. Elas tentam resolver. Não resolveu fora do Poder Judiciário, a gente vai para a justiça como consumidor. Quando for para a justiça, um juiz vai ter que declarar numa sentença dizendo, consumidor, você tem direito a uma reparação de material, então, aquele valor da passagem, valor da nova passagem, a diferença entre as duas, tudo aquilo, todos os seus danos materiais. Dependendo da situação, até um dano moral. É o que eu ia perguntar. Então, por exemplo, estou do lado dela viajando. Ela com o marido dela vai fazer um trabalho. Eu com a minha esposa estou saindo de lua de mel. Eu tive um dano moral e ela teve um dano material porque talvez lucro cessante. Cabe a cobrança? Cabe, com certeza. O que acontece? O dano material do lucro cessante, ou seja, aquela perda da oportunidade, ele também pode ser contabilizado. O dano moral, ele é mais difícil de averiguar, mas tem casos que são muito comuns. Esse da lua de mel é um caso muito clássico. Perdi todas as minhas reservas, minhas viagens para ilhas quaisquer e praias paradisíacas. Passagem nova, eu perdi o casamento eu era padrinho no casamento de alguém. Esse é outro caso clássico que o dano moral é praticamente certo. Ok, doutor Eric, muito obrigada pela participação mais uma vez. Eu agradeço. E no próximo bloco, assédio sexual no trabalho é crime. Veja como denunciar. O assédio sexual pode acabar em ações cíveis, trabalhistas e criminais. Neste caso, a pena vai de 1 a 2 anos de prisão. Você sabia que a pena para o assédio sexual no ambiente de trabalho pode chegar até 2 anos de prisão? Pois é, o assunto é sério e a vítima não deve se calar. A denunciar é preciso. Veja então como proceder nesses casos. Esta mulher viveu 2 meses de assédio, 2 meses de angústia. Primeiro foi convocada pelo chefe imediato para uma reunião reservada, a portas fechadas. E ele agiu como intermediário do assédio. Falou em nome do diretor. A mulher se recusou, mas não escapou de novas situações de assédio. Foi convocada para outras falsas reuniões, até que a proposta ficou claríssima. E ele foi enfático comigo. Ele falou assim, você sabe que ele só quer sexo, mas vai lá e fale sim ou não. A mulher não foi ao encontro do diretor, disse não imediatamente, mas mais uma vez não adiantou.
o próprio diretor passou a fazer pressão pelo telefone e pessoalmente. A lei diz que homens e mulheres podem ser assediadores e vítimas e vice-versa, embora na grande maioria dos casos o agressor seja homem. E o assédio sexual pode acabar em ações cíveis, trabalhistas e criminais. Neste caso, a pena vai de 1 a 2 anos de prisão. E é preciso apresentar provas na justiça. Veja algumas dicas de especialistas. Reúna e-mails, prints de mensagens por aplicativos e postagens em redes sociais. Peça ajuda de testemunhas, anote detalhes de todas as vezes em que o assédio aconteceu e, se possível, use o celular para gravar as conversas com o agressor. Vale sim gravar. Mesmo que escondido. Mesmo que escondido, vale. Essa relativização dos meios de prova, ela é aceita sim, até porque é uma situação bastante difícil de se provar. E a regra geral é quem alega, prova. Então, grave sim. Na Justiça do Trabalho, os procedimentos são simples. Esse empregado que foi assediado, ele entra com uma reclamação trabalhista, normalmente pedindo uma indenização por danos morais, por danos materiais, eventualmente, aí é uma questão de análise do caso, né? Pode pedir para que ele saia daquele ambiente ali, talvez ser reposicionado, recolocado, né? Sem prejuízos, porque ele é vítima, né? Existem casos, por exemplo, mais sérios de rescisão indireta do contrato de trabalho, né? Porque se a empresa está permitindo aquela situação, o empregado, ele pode entrar com uma reclamação trabalhista pedindo a rescisão indireta, que é como se fosse a justa causa do empregador. E a vítima precisa estar atenta à prescrição. Ela tem 5 anos para entrar com ação se ainda trabalha na empresa onde houve o assédio. Se já saiu da empresa, o prazo é de apenas 2 anos. A mulher assediada pelo diretor estimula outras a tomarem a mesma atitude. Encorajo outras mulheres a não cederem, não firam os seus princípios. Nós não somos obrigadas. Temos que acabar com essa cultura. Né? Foi o meu emprego, o meu ganha-pão, mas eu não cedo. Porque se isso ainda está acontecendo, é porque há outras mulheres, outros homens cedendo a isso. Nós precisamos acabar com essa cultura, porque isso nos adoece emocionalmente, adoece as nossas famílias. Tribunal de Justiça do DF condena dono de cachorros a pagar R$3 mil de indenização a uma vizinha. O latido dos cães incomodava muito a idosa. Na última reunião de condomínio, Jefferson teve uma surpresa. A vizinha reclamou dos latidos da Laika e do Zé. E ele teve que resolver o problema o mais rápido possível. A gente fez essa cerquinha aqui, que já bloqueou o acesso dos cachorros à frente da casa. O que já diminuiu muito essa questão dos latidos para essa situação. Mas teve dono de animal de estimação que não tomou as providências necessárias e foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal a pagar indenização a uma vizinha. A mulher idosa processou o rapaz por causa dos latidos incessantes de 2 cachorros de grande porte. Ela vai ser indenizada em R$3 mil por danos morais. O Código Civil prevê que o dono tem a obrigação de responder por todos os prejuízos causados pelos bichos criados em casa, inclusive os psicológicos, quando incomodam alguém com frequência. Normalmente a indenização, valor monetário, e muitas vezes tem aplicação de multa diária, caso não seja resolvido o problema, imposição de sanção, construção de muro, para o animal não ver o movimento na rua, colocação de grade também, que impossibilite a visão do animal. Latidos excessivos são causados muitas vezes pela síndrome de ansiedade de separação, ou seja, o cachorro não gosta de ficar sozinho e sinaliza isso fazendo barulho. Mas com adestramento é possível resolver o problema. Alguns casos realmente envolvem um treino mais longo, mais específico, casos, por exemplo, de ansiedade de separação, que a gente tem que realmente fazer um protocolo de treino bem longo, bem específico para o cachorro aprender a ficar só, sem latir desesperadamente. O Superior Tribunal de Justiça recebeu o prêmio Equidade de Gênero no Sistema de Justiça. O programa vencedor, o Equilibra, tem como meta incentivar a maior participação feminina na Corte.
Durante os 2 dias do 3º seminário Mulheres no Sistema de Justiça, Trajetórias e Desafios, organizado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, foram debatidas práticas para fortalecer a rede de lideranças femininas no sistema de justiça e o aprofundamento teórico em questões de gênero. A mulher hoje ela faz parte do dia a dia e não só como eu disse, né? Não só por ser uma questão de cota, mas uma questão de competência e de capacidade própria. Né? No seminário foi entregue o primeiro Prêmio Equidade de Gênero no Sistema de Justiça, destinado a selecionar casos de sucesso e premiar práticas institucionais bem-sucedidas em matéria de equidade de gênero no sistema de justiça e demais instituições públicas. O grande vencedor foi o programa do Superior Tribunal de Justiça, Equilibra. O tribunal está consciente de sua responsabilidade, ou seja, não só institucional, mas se vê até como um exemplo para o resto da justiça, né? Ou seja, ele tem que saber que esse passo dado pelo tribunal pode incentivar que outros órgãos, não só do judiciário, mas também do órgãos públicos em geral, do legislativo, do executivo, sigam pelo mesmo caminho. O programa pretende valorizar ainda mais as mulheres. Por isso, foi criado um grupo de trabalho permanente que vai analisar dados, organizar eventos sobre o tema e proporcionar medidas de conscientização e aprimoramento das condições de trabalho das mulheres no tribunal, além de uma parceria com a ONU Mulheres para a participação de mulheres em postos de poder e tomada de decisão. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde para você, até amanhã. Mais notícias você confere no Jornal da Justiça, segunda edição, às 18h30. Boa tarde, tchau.